eu sou o professor Lafayette e hoje nós vamos fazer uma correção da questão 93, prova rosa do Enem 2022. Essa questão, ela aborda um tema que é muito recorrente nas provas associado à biologia, que é a questão dos transportes de membrana. Essa questão, ela traz aqui um exemplo da planta Tradescantia pallidi, a purpúrea, e ela é uma planta bastante conhecida como trapoeraba roxa. As folhas dela são bem escuras, com a coloração bem roxa. E uma coisa que característica das plantas, né, ou das células vegetais, é que as células vegetais têm um vacúolo principal, né? Esse vacúolo, ele serve principalmente para armazenar proteínas e água, né? Às vezes, dependendo de onde ela está, às vezes nas folhas ou até mesmo em flores, pode também armazenar pigmentos que dão colorações extras, né? No caso aqui da trapoeraba roxa, traz consigo um pigmento roxo. E esse pigmento roxo, ele é utilizado para visualizar no microscópio esse transporte de membrana. Então, uma das características aqui que tem que ser levada em conta na questão é que ele representa um experimento e esse experimento ele é visual. Então, a gente tem que levar em consideração o resultado do ponto de vista visual ao microscópio óptico, né? Temos aqui o microscópio óptico. Deixa eu trocar a cor aqui. Vou botar uma linha um pouco mais grossa. Então, microscópio óptico. Uma das características do microscópio óptico é que ele permite, né, justamente observar o organismo em vivo. Então, nesse caso aqui, dá para ver a planta fazendo a atividade dela sobre influência desse transporte de membrana. Alguns pontos que a gente vai analisar aqui, né? Então, a gente vai primeiro ler o enunciado da questão, depois nós vamos analisar cada uma das alternativas e vamos descartando e vendo o que tem de errado, o que tem de certo aí em cada uma delas. Então, para começar, né, são células da epiderme da folha. Essas células da epiderme, por característica, por ser uma epiderme, elas são células muito próximas, então não há muito espaço entre elas, não há muito fluido extracelular, né? As células são justapostas, são colocadas bem justas, e qualquer volume, né, hídrico que esteja presente ali, no caso aqui, como foi colocado numa solução, vai rapidamente interagir com essas células, né? E não vai ficar no espaço extracelular, não existe espaço extracelular. Ou está na solução, ou está, né, na solução que está fora da célula, ou está na solução citoplasmática, a solução dentro da célula. Então aqui a gente vai analisar o fato de que a folha de trapoeraba roxa, ela foi imersa, ou seja, foi colocado dentro de uma solução, e essa solução ela é hipotônica. Vamos lembrar o que é uma solução hipotônica. Vamos imaginar aqui que eu tenho um recipiente, e esse recipiente ele tem uma quantidade de soluto. Um outro recipiente do mesmo tamanho, né, não vai ficar exatamente igual, mas tudo bem. E aqui nós teremos, vamos dizer, volumes iguais de solvente. Vamos botar aqui 50 mililitros, 50 mililitros. Se eu adicionar aqui uma quantidade de 1 grama de sal e no outro eu colocar 0,5 gramas de sal, o que a gente pode entender ao comparar os dois? Eu vou ter na mesma quantidade de solvente, né, porque aqui 50 ml é solvente, eu vou ter num 1 grama e no outro 0,5 grama de soluto. Nesse caso, essa solução que eu vou chamar de solução A, comparada à solução B, ela vai ser hipertônica. Enquanto que a solução B, ela comparada à solução A, vai ser hipotônica. Isso dá a gente uma ideia sempre de que nós vamos fazer comparações.
Nesse caso aqui, a comparação que a gente vai estar fazendo é, eu tenho a minha solução, que é a solução que eu vou fazer a experimentação, e eu vou ter aqui a folha que foi colocada, né, para analisar o comportamento. A solução, ela comparada à solução do espaço citoplasmático, é diferente, porque ela está dizendo que a solução, no caso aqui, ela é hipotônica. Então aqui a solução vai ser a solução B fora e a solução A dentro. O que acontece quando duas soluções de diferentes concentrações são colocadas separadas por um espaço, ou aliás, são separadas por uma membrana semipermeável? Acontece que essa membrana ela vai permitir a passagem de alguns componentes, né? Aquilo que ela vai ser permeável. Nesse caso, vai ser permeável o nosso solvente. O solvente é que vai passar de onde o ambiente está menos concentrado para onde está mais concentrado. Então, nesse caso, podemos dizer que, como a solução ela é hipotônica, né, em relação ao meio citoplasmático, a gente espera que a solução ela acabe cedendo o solvente para as folhas, no caso para as células da folha. Então nós podemos dizer que vai haver um trânsito através da membrana e ela vai no sentido solução para o citoplasma. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em questão. O segundo ponto é, agora nós vamos analisar cada uma das alternativas e vamos ver quais delas a gente pode descartar logo de cara e qual delas a gente vai analisar com mais cuidado. Primeiro, né, olhando rápido aqui por cima, a E, ó, a alternativa E, está dizendo que ocorre um murchamento da célula com a expulsão do pigmento do vacúolo. Bom, o que seria isso? Vamos imaginar aqui uma célula vegetal. E nessa célula vegetal eu tenho a parede celular e depois o citoplasma. Para que ocorra o murchamento da célula, a água do citoplasma ela vai ter que sair. Só que aqui a gente analisou e viu que, como a folha está imersa em uma solução hipotônica, a tendência é a água entrar e não sair. Então aqui a gente já descarta E. Não vai ocorrer um murchamento. Por quê? Porque o normal é justamente a folha absorver a água, uma vez que a solução em dela está imersa, é hipotônica. Bom, segunda parte, que a gente também pode descartar, alternativa D. Por quê? Está dizendo que ocorre uma quebra da parede celular com extravasamento do pigmento. Uma das características mais interessantes das células vegetais é que elas têm uma parede celular de celulose extremamente resistente. E é isso que permite, por exemplo, para a célula sustentar um volume. E esse volume, mesmo alterando a quantidade de líquido dentro, né, dessa célula, ele vai variar pouco. Né? A gente até consegue ver, por exemplo, uma alface que murcha, né, uma folha que murcha quando ela fica muito tempo sem água, mas pense que as plantas que têm caule, por exemplo, né, caule do tipo tronco, elas conseguem conduzir água através da seiva por metros e metros de altura, justamente aguentando toda essa pressão graças a essa parede celular. Além do que, a parede celular protege essa célula, impedindo, por exemplo, que haja rompimento da membrana. Isso é uma característica das células vegetais. Ela pode sofrer uma deformação, mas ela não vai sofrer rompimento. Uma célula animal, não, ela rompe fácil, mas uma célula vegetal, ela não rompe. Então não vai haver quebra da parede celular nesse caso. Bom, aí ficamos com 3, né? Dessas 3, olha o que a B diz. Ocorre rompimento da membrana celular com liberação do citosol. O citosol é o citoplasma. Mas o que
acontece aqui? Nós vimos que a parede celular ela é rígida, ela é resistente. E se ela resiste à variação de pressão, né, não para ela romper, né, para que a membrana plasmática pudesse romper, ela teria que romper primeiro. Então você teria mais ou menos algo assim. Você teria a célula perdendo uma das laterais, né, uma das laterais da membrana, e aí a membrana rompendo, o fluido iria extravasar. Só que a pressão teria que ser muito grande de dentro para fora para isso acontecer, né? E a gente está entendendo aqui que a pressão vai ser realmente de dentro para fora, mas a parede celular ela é muito resistente, então isso não vai acontecer. Então a gente pode descartar também a B. Sobrou aí para a gente fazer uma análise a alternativa A e a alternativa C. E aqui nós temos que ter um certo cuidado. Por quê? A primeira diz que, deixa eu pegar aqui, ó, ocorre um acúmulo de solvente, deixa eu trocar de caneta aqui, então um acúmulo de solvente e, consequentemente, uma fragmentação da organela. Que organela é essa? A organela aqui é o vacúolo, né? O vacúolo que está lá dentro da célula e que tem a intenção justamente de guardar água. As plantas elas vão variar de quantidade de água dentro delas de acordo com o fornecimento, né, que tem disponível no solo e com a quantidade de água que elas perdem para a atmosfera. E uma das formas dela controlar isso é justamente acumulando água dentro dos vacúolos. Os vacúolos, então, eles são plásticos, né? Ou seja, eles são acostumados, de certa forma, a sofrer uma variação de volume. Então, se ela acumula solvente, o que a gente espera desse vacúolo? Que ele aumente de tamanho. Então, não é uma coisa fácil ele também sofrer um rompimento, né? Ele vai variar de tamanho. O acúmulo de solvente é possível. Agora, a fragmentação dessa organela é pouco provável. Então, a gente vai descartar essa, primeiramente, né? Vamos fazer uma análise aí da outra, e aí depois a gente compara as duas e vai ver qual das duas está mais correta ou que pode ser considerada a correta. E aí, nesse caso, vamos olhar aqui a C. Bom, nós vimos ali que ocorre um transporte de membrana de uma solução hipotônica para uma hipertônica. E que isso, né, essa solução, essa água que entra, esse solvente que entra, vai parar no interior da célula. E aí nós podemos dizer que, aumentando a quantidade de líquido, vai aumentar o tamanho do vacúolo, né? Ó, então, podemos dizer que vai aumentar o volume aí do vacúolo. O vacúolo vai ficar maior. Nós sabemos que lá tem uma quantidade de pigmento, está dizendo aqui no enunciado, ó, contém um vacúolo onde se encontra um pigmento que dá a coloração arroxeada. Então, se eu tenho vacúolo com uma certa quantidade de soluto, esse soluto recebe maior quantidade de solvente, o que vai acontecer? Uma diluição. Então, eu vou diluir aquele meu soluto lá com o solvente que entra. Logo, esse pigmento vai ficar, né, menos concentrado. Então a gente pode dizer que entre essas duas, nós vamos ficar com a C como resposta correta, porque na primeira ele fala da fragmentação da organela, principalmente, que isso aqui é pouco provável que aconteça, mas o aumento do vacúolo com a diluição do pigmento roxo da trapoeraba vai com certeza acontecer. Então a gente vai, né, assinalar essa como a alternativa correta. Espero que vocês tenham entendido aí as minhas anotações. É sempre bom revisar essa parte do conteúdo, porque é uma parte que cai bastante, é uma parte que exige uma certa interpretação. Então a dica que eu dou é faça desenhos, né? Faça os seus rabiscos ali, coloque uma folha, desenhe uma célula,
identifique qual é o soluto, qual é o solvente e como que ocorre o trânsito, para você entender o que acontece quando esse trânsito ocorre, né? Se está entrando o solvente vai ocupar espaço, vai promover então o afastamento das moléculas que estão lá dentro, vai ocorrer então uma pressão maior no interior, vai acabar deformando a estrutura, né? Tornando ela um pouco mais túrgida. Então é importante se familiarizar com a nomenclatura, mas é importante também entender o que está acontecendo no processo. São coisas simples, você não está desenhando para nenhuma prova de seleção, você está desenhando para você organizar suas ideias e conseguir tirar suas conclusões. Biologia, a dica que eu dou é: vale a pena fazer rabiscos. Não precisam ser rabiscos para exposição, mas rabiscos para organizar e orientar as ideias. Eu fico por aqui, espero que você tenha entendido. Nós vamos botar uma questão dessa por dia para que você possa fazer aí uma boa correção do seu desempenho, do seu desenvolvimento durante a prova e, quem sabe, identificar aí quais são as falhas, quais são as suas dificuldades para corrigi-las para a próxima avaliação. Ok? Fiquem com Deus, a gente se vê num outro momento. Abraço e até a próxima.